Se você não tem um gato e quer adotar um, tem algumas coisas que você tem que saber, tipo, ele não nasce sabendo usar a caixa de areia. Então é por isso que hoje eu vou te dar umas dicas de como ensinar ele a usar a caixa de areia. Então, vamos lá. Primeiro você tem que ter paciência, pois apesar desse processo geralmente ser fácil, porque por instinto os gatos gostam de enterrar as suas necessidades na areia, é, dependendo do seu gatinho pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos. Então tenha paciência que uma hora ele vai acabar usando a caixa de areia. Então vamos para a nossa dica 1. Então, a primeira dica é comprar uma caixa de areia que seja confortável para o gatinho usar. Ela tem que ser mais larga e mais comprida que o gatinho, né? Que ele consiga dar uma volta completa e que ele consiga cavar bem. E também uma coisa muito importante é que você tem que E também uma coisa bem importante é que você tem que comprar uma caixa que seja mais ou menos um pouquinho maior da metade da altura do gatinho, para que ele consiga passar sua pata por cima e que ele consiga entrar facilmente na caixinha. Senão ele não vai usar. E também ela não pode ser muito baixa, porque você não vai querer que o que está dentro da caixinha vaze. Então, compre uma mais ou menos um pouquinho maior que a metade da altura do gatinho, que ele vai conseguir subir bem e que não vai vazar nada. Então, agora que você já comprou uma caixa e que o gatinho consiga dar uma volta, cavar e que ele consiga subir e descer bem, vamos para a nossa dica 2. Bom, nossa dica 2 é a areia que você vai usar para o seu gatinho. Sim, existe mais de um tipo de areia. O seu gatinho geralmente vai preferir uma biodegradável ou uma de sílica. Aqui em casa eu uso um preparo de areia que eu faço aqui. E eu vou mostrar no próximo vídeo, que vai ser domingo, como que faz, mas o seu gatinho pode não aceitar essa areia e não usar. Então faça alguns testes, veja qual areia o gatinho prefere, tente uma de sílica ou uma biodegradável. Se não funcionar, talvez até tente a que eu vou mostrar, mas o gatinho tem que achar uma areia boa que ele goste. Então você escolha bem a areia, ou faça o preparo, que nem eu vou fazer. Então, agora que você já escolheu a caixa e a areia, vamos para a nossa dica 3. 3 assim, né? 3. Então, a nossa dica 3 é: depois que você já comprou a sua caixa e a sua areia, incentive o seu gatinho a usar. Não force ele, é lógico, senão ele não vai usar a caixa de areia. Mas incentive, coloque ele dentro da caixa de areia, porque de fora ele não vai entender o motivo daquela caixa. Então coloque ele dentro, deixa ele dar umas giradinhas, ele vai cheirar, tentar mexer na areia. E depois que ele já tiver visto aquilo, pegue ele, coloque no meio da caixa e faça o movimento de cavar com as patas da frente do gatinho. Isso vai incentivar ele a cavar. Faça isso geralmente depois das refeições ou depois dele ter terminado de dar uma sonequinha, que é uma das coisas que os gatos mais gostam de fazer. Ele passa muito tempo do dia dormindo. E depois da sonequinha, das refeições, coloque ele na caixinha, faça o movimento de cavar, que ele vai acabar entendendo que quando ele quiser fazer suas necessidades, ele tem que ir na caixa e fazer lá. Esse processo não vai ser instantâneo, pode ser que demore, e também pode ser que o gatinho não entenda logo de propósito e queira sair. Se ele quiser sair, pegue ele de novo, bote algumas vezes. Depois de 3 vezes que ele nem... Assim que você botar ele já sair, o gatinho não tá gostando, então espere um pouquinho, espere ele dormir e depois acordar. Mas vá aos poucos, não force o gatinho para que ele não se sinta incomodado e fique com medo daquela caixa. Então, com esse processo, provavelmente o gatinho já vai estar utilizando a caixa de areia. Só que agora vamos para a nossa dica 4, que pode ser bastante útil. Bom, nossa dica 4 é o posicionamento. Porque dependendo de qual local da sua casa você colocar a caixa, o gato pode utilizar ou não. O ideal é que você bote longe da comida, da água e do local que o gato descansa. Aqui em casa a gente não tem só um local que o gato bebe água, a gente tem vários potinhos espalhados para que ele, em qualquer lugar da casa, ele possa beber água.
Então, a gente achou um local que fique longe da comida e da água do gatinho, que é num corredor aqui, que no próximo vídeo vocês vão ver. Que lá não tem barulho, porque fica relativamente perto do portão, então perto da rua. Mas como a rua aqui é pouco movimentada, eles geralmente não tem barulho lá, então eles se sentem confortável, eles se sentem seguro de utilizar lá. Então, coloque em um local que seja calmo, com pouco movimento e de preferência com pouco barulho. Porque se o gato escutar muito barulho, se sentir incomodado, ele não vai utilizar. Porque eu falo muito que gato é um bicho muito higiênico. E também ele é muito inseguro, porque ele é uma presa fácil aos outros predadores dele. Então, ele tem que se sentir seguro e tem que achar que aquilo é limpo. Então, outra coisa da dica 4, limpe bem a caixa. Porque se a caixa estiver suja, ele não vai utilizar. Então, geralmente limpe aí depois do seu almoço, do gatinho, né? Ou depois da janta, mas limpe pelo menos uma vez ao dia a caixinha do gato. Porque senão ele não vai utilizar. Aqui a gente geralmente limpa de noite a caixinha, né? Que o gatinho já utilizou ela o dia inteiro. Então a gente limpa para que no outro dia, quando ele for fazer de manhã, e seja limpinho a caixinha e ele se sinta confortável. Então, seguindo todos esses passos, seu gatinho já vai provavelmente estar utilizando a caixa de areia. Mas se mesmo assim ele não estiver utilizando, eu vou te dar agora umas possíveis causas dele não estar utilizando. Bom, um dos motivos é justamente a dica 4. Se o gato achar algum movimento, algum barulho lá, ele provavelmente ele não vai usar. Então coloque num lugar que seja longe da água e da comida, mas que mesmo assim seja em um local que o gato costuma frequentar. Como eu disse aqui em casa, naquele corredor o gato passa porque ele gosta de dormir lá atrás com a minha mãe, que ela fica trabalhando lá e o gato fica lá dormindo. Então o gato passa naquele corredor e ele passa, ele vê a caixa de areia. Então ele sabe que quando ele vê a caixa de areia, ele for dormir, ele sabe que lá é o local onde ele tem que usar a caixa de areia. Aqui em casa, os meus gatos já fizeram o xixi e o cocô fora da caixa. A Mia já fez, o Tomate já fez. O que aconteceu? Agora eu vou falar uma coisa muito importante. Se você pegar o gato fazendo um local fora, não brigue com o gatinho, porque ele não vai entender. Então, se o gato ainda estiver fazendo, tente pegar ele, o gato vai não gostar daquilo, ele vai parar e bote na caixa de areia, que como ele já vai estar com vontade, já vai estar fazendo aquilo, quando você pegar ele, ele vai parar, quando você botar ele na caixa de areia, ele vai continuar. E aí ele vai entender, o meu humano me botou aqui, então eu tenho que fazer isso aqui. E o gato é um bicho relativamente esperto, então ele vai começando a entender conforme os passos que você for dando. Então, o gatinho fez fora, eu vi. Vai lá, ele vai parar de fazer. Não vá correndo, não assuste o gatinho, senão ele vai sair correndo para algum lugar. Então, pegue ele, bote na caixa de areia, que ele vai fazer lá e algum momento ele vai entender o motivo daquela caixa. Então agora vamos para mais um motivo, que como aí que eu tô lendo aqui na minha colinha, também o gato pode não estar achando um número suficiente de caixas, porque se você tiver mais de um gato, tipo, dois gatos, que nem aqui em casa, eles usam a mesma caixa de areia, porque é uma caixa muito grande, cabe os dois. Mas se você tiver comprado uma caixa para só um gato, e tiver dois, eles não vão usar a mesma caixa de areia, porque o espaço não é suficiente. Então, o certo é ter uma caixa para cada gato. Aqui em casa, eles usam a mesma porque eles são irmãos, e também porque eles foram aprendendo juntos. A Mia um pouquinho antes, o Tomate um pouquinho depois, mas a diferença entre eles é de 5 meses. Então, a Mia, como ela adotou o Tomate como filho, porque eles são irmãos, mas são de linhadas diferentes. Então, a Mia acaba ensinando algumas coisas pro Tomate, como utilizar a caixa de areia. Por isso, com a Mia foi um pouco mais complicado, mas também nada que seja difícil. Foi bastante fácil até.
a gente pegou, utilizou algumas dessas dicas e ela foi usando a caixa de areia. Mesmo no primeiro dia, nas primeiras vezes ela não tendo feito dentro. Inclusive no primeiro dia que ela veio pra cá, ela simplesmente não utilizou, ela não foi, fez nada. A gente até achou estranho, a gente levou ela de volta onde a gente adotou ela pra ver. E bom, se você perceber que seu gato está fazendo, mas está fazendo fora da caixa, outra coisa que pode acontecer é que se tiver mais de um gato, o gato pode estar sendo impedido de usar aquela caixa pelos outros gatos, caso tenha. Então, verifique se, por exemplo, você tem 2 gatos e adotou mais um. Se esses 2 gatos não deixarem esse utilizar, ele não vai fazer na caixa de areia, vai fazer fora. Então, de vez em quando, ore quando o gato quiser fazer, se os outros deixam ele utilizar a caixa de areia. Se deixar, tudo bem. Se tiver 3 caixas de areia, pode acontecer também dos outros gatos não deixarem esse filhote usar, ou já seja adulto. E também, uma coisa muito importante, não se esqueça, o seu gatinho não vai utilizar a caixa de areia se você ficar forçando ele a utilizar. Ele não vai utilizar, ele não vai gostar, ele não vai se sentir confortável. Então, o vídeo já acabou, essas foram as dicas. E se o seu gatinho utilizar a caixa de areia tudo direitinho, tudo bem, você já concluiu, o seu gatinho vai utilizar, dificilmente ele vai fazer fora. Se você fez tudo isso e mesmo assim o seu gatinho não está utilizando a caixa de areia, tente ver. Se tiver outros gatos, preste bastante atenção, porque pode acontecer de um não deixar o outro utilizar. Veja se tem caixa suficiente, o ideal é ter um para cada. E também veja a areia, porque se a areia levantar poeira ou a areia não for confortável, o gatinho não vai utilizar. Pessoal, eu tava editando o vídeo, lembrei de uma coisa agora. E que se o seu gatinho ou gatinha não estiver utilizando o banheiro, não estiver fazendo xixi, leve no veterinário, porque gatos são bastante suscetíveis a ter problemas urinários. Então, se passou um dia, no outro, ali mais ou menos na parte da tarde, o gato ainda não tiver feito, leve no veterinário, porque não é normal, tá, pessoal? Não fique desesperado, mas tenha calma, leve seu gato no veterinário. Se onde você adotou ele já for uma clínica veterinária, leve lá, porque não é normal o gato não fazer xixi em todo esse tempo. Então preste atenção nisso, porque gatos são bastante suscetíveis a ter problemas urinários. Mas agora que eu falei isso, continue com o vídeo. Mas, bom, o vídeo foi isso. Espero que tenha ajudado você a ensinar o seu gatinho a usar a caixa de areia. Então, se funcionou, por favor, deixe nos comentários que se funcionou, para mim saber se esse vídeo está ajudando vocês. Então, foi isso. Tchau!